Ok, pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Excel básico. Que nós tenhamos aí uma terça-feira abençoada, né? Cheia de bênçãos para todos nós. Pessoal, coloca o nome de vocês do lado direito do chat. Acessa o site, né, a plataforma para registrar a presença, tá? Compartilhar aqui a tela com vocês. Certo, então, lá na apostila de vocês, eu pedi para que vocês fizessem uma leitura, né? Página 55 até a página 58, tá? 3 páginas falando sobre PROC-V e PROC-H, tá? Primeira parte dessa aula a gente vai fazer, então, a atividade da apostila, né? Vou fazer o exemplo junto com vocês. Já acompanhem, quem puder, já faça esse acompanhamento. Pega a página da apostila também, abre, né? Faz a tabela como exemplo. Ontem nós vimos a fórmula índice e CORRESP. Nós vimos aí um exemplo de uma tabela onde a gente tinha o nome dos times, tinha as bandeiras, né? E aí, de acordo com conforme a gente ia aplicando o índice, o CORRESP, esses times, de acordo com a barrinha de consulta, né? A gente ia colocando o nome do time, as bandeirinhas iam alterando automaticamente, né? Hoje nós vamos ver, então, PROC-V e PROC-H. No segundo momento da aula, mostro um outro exercício prático, né? Eu comentei ontem, a gente fazer um orçamento de serviços, tá? Então, a gente vai continuar utilizando as funções avançadas, né? Mexer com a guia desenvolvedor, onde nós conhecemos ontem que tem possibilidades da gente inserir botões, né? Caixas de combinação, e aí o intuito na segunda parte é justamente mostrar esse orçamento, né, como a gente pode fazer, tá bom? Eu vou fazendo aqui, à medida que vocês forem tendo alguma pergunta, alguma dúvida sobre a aula de ontem, pode perguntar também, tá? Eu só quero aproveitar o momento, compartilhar com vocês aquele material material não, né? Aquela divulgação que eu deixei ontem na parte da noite no grupo e pedir encarecidamente para vocês que vocês divulguem esses cursos, né? Se vocês quiserem continuar na área de informática se aprimorando também, fiquem à vontade, né? Para se inscreverem, sejam convidados a se inscreverem nos próximos cursos aí que a gente vai ter a inscrição praticamente até o dia 15, né? Deixa eu pegar aqui o aviso. Tá aqui, ó, cursos de capacitação e qualificação, né? Vou fazer o download de novo aqui. Curso de capacitação de 100 horas, né? Tem um curso de qualificação de 160 horas, tá? Então, dá um breve resumo, tá? Depois, se vocês quiserem saber sobre algum curso específico, da área de informática eu dou conta de falar o que vai ter, né? E aí, depois, se vocês tiverem dúvidas sobre algum curso, eu posso perguntar, correr atrás e trazer para vocês depois, tá?
Bom, aqui nós temos curso de capacitação, né, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, né, é bem interessante, principalmente levando em conta que vocês estão fazendo curso de Excel, né, aprender as técnicas, né, de contabilidade, e aí um fator a mais que vocês vão ter, que vocês já têm domínio aí sobre a ferramenta Excel, né, trabalhando com planilhas eletrônicas, tá? Aí tem auxiliar de recursos humanos, né, balconista de farmácia. Esse curso aqui, pessoal, cadista para construção civil, né, apesar do nome ser construção civil, um curso específico para engenheiro, né, para quem é da área de construção civil. É um curso que ensina como trabalhar com o AutoCAD, né? O AutoCAD é um programa de planejamento e desenvolvimento gráfico com relação a mapas, com relação a croquis, né, de construção civil. Então, vai trabalhar muito com projeto realmente de construção civil. Só que não é só específico para engenheiro, né? Tem esse tipo de serviço, pessoal, para fazer esse tipo de projeto nesse software, é algo que, assim, que é muito procurado, muito buscado hoje em dia, né? E tem poucos profissionais aptos que realmente sabem mexer com AutoCAD. Tá? Então, a busca, principalmente por engenheiros, por profissionais da área de informática que dão conta de desenvolver, dão conta de fazer o projeto especificado pelo engenheiro no software AutoCAD, é algo que é buscado, tá? E tem uma grande procura e falta esse tipo de profissional no mercado, tá? Então, AutoCAD, trabalhar com AutoCAD, que é um programa aí para desenvolvimento desses projetos, né, de construção civil, é algo que é muito buscado hoje em dia, tá? Aí o curso que vocês estão finalizando, né, que é o básico, aí tem a informática básica, a informática intermediária, né, aí é trabalhado alguns conceitos que, de repente, na informática básica a gente vê com menos tempo, né, e na intermediária a gente vê algumas situações de forma mais profunda, né. Tem inglês intermediário, Libras, algo muito importante nos dias de hoje, levando em conta a acessibilidade, né, de todos. Operador de caixa, né, redação, importante também. Essas tecnologias educacionais, né, para a prática docente, não só para professores, né, mas para produtores de conteúdos digitais de uma forma geral, né. Então, YouTube, fazer um streaming, né, uma transmissão ao vivo no Facebook, no YouTube também. Então, aqui se aprende a como trabalhar com essas ferramentas, né. Então, por exemplo, as nossas aulas eu utilizo esse software aqui, né, para gravar a tela aqui do nosso computador, tudo que é conversado, tudo que nós debatemos durante a aula, fica gravado a partir desse programa, né. Esse programa é o Bandicam, mas tem outros programas também que são utilizados e que devem ser configurados de acordo com o hardware do nosso computador, né. Então, o programa ele vem de uma forma instalado, aí você precisa configurar ele para que se adapte a cada tipo de computador, né, para ter uma melhor qualidade de imagem, para de repente diminuir o tamanho do arquivo, não ficar tão grande na hora de você upar ele para o YouTube, jogar ele para uma rede social. Então tem todos esses detalhes, né, de trabalhar com esses programas, esses recursos tecnológicos nesse curso aqui, tá? Tecnologias educacionais para a prática docente. Então, ele não aprende de fato só a questão de técnicas, né? O que você tem que fazer para chamar a atenção numa aula à distância, etc. Tem toda essa questão tecnológica por trás também, que ensina principalmente a trabalhar com softwares como o Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula é um recurso gratuito do próprio Google, onde você pode, inclusive, simular uma plataforma igual a essa que nós temos aqui, né? Colocando material de apoio, colocando provas, exercícios, vídeos, né? Então, esse curso ensina
a trabalhar aí com essas ferramentas, né? Assistente de recursos humanos também é muito bom, né? Aí vem da contabilidade, uma continuidade do curso, auxiliar de coordenação escolar, auxiliar pedagógico, né? Desenvolvedor de jogos eletrônicos, uma área que está crescendo muito, né? Goiás está dando importância agora para essa área aqui, mas São Paulo, outras regiões já são bem avançadas há um bom tempo, né? Então, é uma área que está crescendo aqui e que antes você não via oportunidades de emprego, hoje você consegue ver algo relacionado à parte de desenvolvimento de jogos, né? Desenvolvedor de aplicativos para mídias digitais, né? Então, pessoal que fez curso de marketing digital, pessoal que fez design, né? Comigo viu muita questão de você gerar conteúdo, né? De você preparar as artes, os materiais, os conteúdos, tudo para mídia digital, né? Redes sociais, sites, blogs, etc. E o desenvolvimento de aplicativos ou jogos, né? Voltado para essa parte de mídia digital, ela é um recurso, ela é uma técnica, né? Um fator que pode ser o diferencial aí, né? No mercado de trabalho quando você desenvolve um aplicativo ou um jogo voltado aí para um produto, para um serviço também, né? E aí, informática avançada, vê praticamente um curso de operador de computador, né? Que o pessoal do Noturno está fazendo. Então, vê lá desde a informática básica até conceitos mais avançados, né? Por exemplo, no Word, né, o pessoal aprende muito além da formatação básica, né? Então, tem lá a mala direta, tem as técnicas de ABNT, né? Aprende a configurar um projeto de conclusão de curso, um projeto de pesquisa, tem sumário, tem citações e tem outros itens também que dentro de Word você acaba aprendendo dentro desse curso de informática avançada, né? E o pessoal de operador de computador, no caso, já viu hoje nesse curso de Word em específico, né? Além do Excel, né? Que consegue ver toda essa parte que nós estamos vendo aí também. Programador de sistemas, né? O programador de sistemas ele é mais voltado para o desktop, né? E ao mesmo tempo o celular. Então, a pessoa aprende desde a lógica de programação básica até a estrutura mais avançada para poder desenvolver uma aplicação, né, voltada para o computador. Que tipo de aplicações? Por exemplo, o sistema gerenciador de alunos, né? É o nosso SGA, onde nós lançamos as aulas de vocês, né? Lançamos os conteúdos, lançamos as notas e etc. Né? Então, esse aqui é um sistema que por detrás dele tem toda uma linha de programação, né? Ou seja, foi feita uma engenharia de programação para que ele fosse criado e desenvolvido. Né? Aplicativos como o iFood, aplicativos para solucionar um problema do dia a dia e etc. Né? Também é algo que é trabalhado. Programador web, ele aprende a desenvolver um site, né? Com a linguagem de programação em si, né? Então, ele também vai aprender toda a estrutura básica, né? Lógica de programação, e aí ele aprende a linguagem web em si para desenvolver as páginas de internet, né? E aí, finalizando, temos recepcionista atendente, recepcionista em serviços de saúde, ok? Então, por cima, são esses os cursos, né, que estão disponíveis aí até o dia 15 do 4. Aí tem todo o link, né, que a pessoa clica nesse link aqui, aí ela é redirecionada para a Regional 5, na qual está inserida o Escola do Futuro, né, José Luiz Bittencourt, e aí ela clica, vamos ver aqui, ó, edital 07, né, curso de capacitação, edital 8, cursos de qualificação. Aí o processo de inscrição é o mesmo,
Ela vai baixar o arquivo, vai fazer a leitura, né? E aqui ela pode fazer inscrição diretamente, onde, né, tem toda a documentação exigida, né? Pede CPF, carteira de identidade, conclusão do ensino fundamental, ela anexa tudo, né? E envia, aqui ela escolhe o curso de capacitação, qualificação, né? Preenche os dados. E aqui no final ela manda, pode ser uma foto, né? Ela anexa essas fotos, esses documentos aqui e finaliza a inscrição. Ok? Então, era o recado que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem dúvida em qualquer um desses cursos relacionados à área de informática, pode me perguntar que eu falo. Se for algum outro curso específico, me pergunta que eu corro atrás e pergunto para o pessoal, tá bom? Então, continuando, estou fazendo o exercício da página 55. Tá? Quem puder já abre ali, já vai fazendo junto, acompanhando. Enquanto eu vou fazendo, se tiver alguma pergunta para fazer também, fique à vontade. Tá? Aqui embaixo eu vou criar essa tabela, né? Essa pequena linha de consulta. Na verdade, isso aqui pode ser uma outra planilha ou até mesmo uma tabela aqui embaixo, onde tudo que ele digitar, né? Então ele vai selecionar aluno ou vai digitar as informações do aluno, né? E automaticamente aqui nessas células vão aparecer as notas referente a aquele determinado bimestre, né? Então vamos lá.
Ok, então vamos lá na função em si, né, PROC-V, página 55, tá, para quem está entrando agora. Essa vai, sem dúvida, a função mais utilizada nas fórmulas da maioria das planilhas que usamos em nosso dia a dia. A função PROC-V é muito eficaz quando precisamos fazer uma busca de informações em alguma tabela, na qual não sabemos em que linha iremos obter o valor desejado. O que temos apenas é um dado identificador para procurar nessa tabela e retornar o valor adjacente, né? Valores indicados, por exemplo, o nome do aluno, né, as notas de primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá? Então, aqui ele pega como referência posições dentro de uma tabela, né, índices dentro de uma tabela, como, por exemplo, o nome do aluno, o título, né, primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto. E conforme o indicador, o nome que eu coloco aqui dentro do campo, ele vai buscar dentro da matriz, né, dentro da tabela, a posição exata dele, né? Então, José da Silva está na posição dentro da matriz, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na posição 9. A partir dessa informação que ele vai trazer as demais informações complementares a ele, né? Nota de primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto bimestre. Por exemplo, tem uma lista contendo um boletim de alunos de determinado curso, né? Nesta lista temos na primeira coluna o nome de cada aluno, na segunda coluna temos as notas do primeiro bimestre, na coluna seguinte as notas do segundo bimestre e nas próximas colunas as notas do terceiro e quarto bimestre, né? Se quisermos saber a nota que o José da Silva obteve no primeiro bimestre, sabemos que essa informação deverá ser procurada, né? Então, a função PROC, ela vem desse termo, busca, procura de alguma informação dentro de uma matriz, né? Na segunda coluna da tabela, mas não sabemos em qual linha estará escrita as notas deste aluno. Nesse momento é que recorremos ao PROC-V, né? PROC-V, ele pesquisará o valor informado na primeira coluna do intervalo fornecido e retornará o valor adjacente da coluna da posição informada, dentro do mesmo intervalo. Né? Ó, José da Silva, mesmo intervalo. Né? PROC-V pesquisará o valor informado na primeira coluna do intervalo fornecido e retornar o valor adjacente e na coluna da posição informada dentro do mesmo intervalo. No caso do exemplo acima, a função irá procurar José da Silva na primeira coluna, né, nesse caso, coluna B, e retornará o valor correspondente, ou seja, na mesma linha da coluna C. Aqui, ó. Tá? Coluna C. Aí a próxima também, eu vou continuar utilizando o PROC-V. Ele também vai identificar a coluna B, vai identificar a posição dele dentro dessa matriz e vai trazer os valores que fazem parte, né, do nome desse aluno. Né? A partir dessa tabela base, com as notas de todos os alunos, podemos criar resumos. Né? Então, isso aqui é mais uma forma de você trabalhar com relatório, com pequenos resumos de informações dentro da tabela do Excel, né, onde você pode trazer informações exatas de algumas informações localizadas aí numa tabela que nós chamamos de matriz, né? Matriz é uma tabela que possui colunas e linhas, né? Então, vamos lá, PROC-V, o valor procurado, José da Silva, né? A matriz, tabela, é um intervalo de toda a tabela. O número índice, a posição desse dado dentro da tabela, né, índice coluna, e aí ele vai fazer a busca por esse intervalo analisando essas informações aqui, né, matriz tabela e o número do índice dessa coluna, tá? Então, vamos fazer aqui a função pronto aqui para a gente entender melhor.
Então, aqui nesse primeiro campo, aqui, primeiro bimestre, é o que ele precisa retornar essa nota 8 aqui de acordo com o nome digitado, né? Então, vou digitar aqui José da Silva. Vai colocar igual PROC-V. Posso clicar 2 vezes já para ele mostrar a estrutura. Então, a mesma informação que a gente tem aqui na apostila, é a informação aqui de estrutura também do PROC-V, né? Então, vamos lá. O I7 aqui, que ele está buscando, é o valor de referência desse campo de pesquisa aqui, né? O I7 é onde está essa célula que está mesclada entre I, J e K. Tá? Então, eu vou pegar como referência a célula I, que é onde eu começo a digitar o nome da pessoa, né? Então, vou colocar aqui como referência, no meu caso aqui, vou pegar por B16, tá? Que é onde eu mesclei aqui B, C e D, né? E aí, o nome do aluno, ele aparece aqui nessa coluna B16. Então, ponto e vírgula, ele começa a partir dessa informação, né? Ou seja, o conteúdo que está dentro da célula de referência, B16. Depois eu tenho B7 até F18, né? Então, B7 até F18. B7 até F18. Nesse caso, eu não estou selecionando os títulos, né? Nome do aluno, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Não tem a necessidade de selecionar. Eu preciso selecionar só realmente os dados que compõem a minha matriz, tá? Então, B7 até F18. Então, eu vou fazer a seleção aqui, ó, de A2 até E13, né? Que é o conteúdo onde aparecem as notas de primeiro, segundo, terceiro, quarto e, inclusive, lá o nome dos alunos. Okay? Então, perceba que ele já, inclusive, dá um nome, né? Em vez de estar aqui tabela, aliás, desculpa, o intervalo, né? Que é o A2 até o E13, ele já traz como tabela 1, isso aqui eu configurei, né? Na hora que eu fiz montei a tabela, coloquei as linhas, eu estruturei lá em, ver se é em layout, acho que é dentro de página inicial mesmo, formatar como tabela, né? Esse intervalo também que você seleciona, tá, pessoal? A gente pode nomear também, dar nomes a esse intervalo aqui, ó. Então, eu posso informar que essa seleção, ó, à medida que eu seleciono, né? Tá vendo que aqui ele já deu o nome de tabela 1 por causa da formatação que eu fiz aqui, né? Que é o estilo de formatação de cores que você pode trabalhar dentro dessa opção. Mas eu posso também dar um nome específico a um intervalo, tá? Então, eu posso, em vez de chamar aqui de tabela 1, eu posso chamar de alunos, por exemplo, né? Tá? Então, eu posso nomear aqui esse espaço. Aqui ele deu tabela 1, vamos voltar aqui a formatação origem. Vamos ver se eu formatar como tabela. Novo estilo. Aqui tem os estilos da célula também, né? Aqui ele deu o intervalo como tabela 1 por causa do estilo que eu escolhi, tá? Eu não vou desfazer aqui, porque senão eu acabo desfazendo o que eu já tinha feito. Mas esse intervalo aqui, por exemplo, ó, de G2 até L13 aqui, eu posso nomear esse intervalo, né? Ó, ele pega de G2, então todo esse espaço selecionado, eu posso colocar ele como sendo o nome de aluno, por exemplo, né? Ok?
alunos. Aí eu volto aqui, seleciono só essa parte, porque ele não nomeou aqui, não ficou o nome. Aqui, ó. Tá vendo? Ele já vem e seleciona para mim os nomes que eu atribuí aos intervalos, né? Aqui do lado esquerdo, pertinho da barra de fórmula, aparece os intervalos na qual eu nomeei, tá? Então, na fórmula, na hora que eu chamar ele aqui, ó, tá, vamos fazer de novo. Na hora que eu chamar, por isso que veio tabela 1 ao invés de selecionar o intervalo. Posso colocar, inclusive, esse intervalo que eu acabei de nomear, aluno. Então, tem como eu nomear intervalos dentro de uma tabela também, tá? Sem colocar células específicas, por exemplo, A2 até E13, tá? Então, vou colocar aqui igual PROC-V. O valor procurado, então, vai ser o B16, onde eu tenho uma caixa mesclada e dentro dessa caixa tem o nome do aluno, né? Matriz da tabela vai ser todo esse intervalo aqui, que automaticamente com a formatação ele nomeou para mim como tabela 1, né? Vou colocar aqui ponto e vírgula. O índice, né, da coluna, ele está fazendo a busca nesse caso aqui, é a posição 2, é a coluna B, ó, no exemplo da apostila, nome dos alunos está na coluna de número 2. Por quê? Porque aqui eu tenho o A no canto, aqui, ó, começando da esquerda, né? Então, aqui eu tenho o nome dos alunos, né? Localizado dentro dessa planilha na posição 2. Né? Então, se, por exemplo, essa informação que eu estou buscando aqui fosse uma nota, né? Se eu colocasse uma nota para ele poder buscar, eu teria que colocar a posição 3, que é o C. Né? Se fosse segundo bimestre, D, E, F, assim por diante. Né? Mas como ele está fazendo busca pelo nome do aluno, né? Então tem que identificar primeiro o valor que está sendo procurado. O nome do aluno está na posição 2, na coluna de número 2, tá? Por isso esse número 2 aqui no exemplo. Vou aumentar aqui. Então eu vou colocar aqui 2. E aí eu vou colocar falso, porque ele vai trazer a correspondência exata, né? Verdadeiro. Ele traz uma correspondência aproximada, e aí nós queremos algo exato, né? Que ele traga a correspondência para nós. Ontem a gente viu 0 e 1, né? Para índice correto, onde 0 trazia exatamente a questão do valor exato, e aqui dentro de PROC-V, verdadeiro ele traz correspondência aproximada e falso a correspondência exata. Tá? Então, por esse motivo aqui, ele vem aqui como falso. Você pode só clicar 2 vezes, não precisa nem terminar de escrever. Fecha parênteses. Então, ele traz aí a nota 8, né? Como sendo do José da Silva, né? Aí aqui, nota de primeiro bimestre, traz a questão do 8, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa para os demais, né? Levando em conta que, ó, tá vendo, ó? Tá, pessoal, vamos lá, vamos só ressaltando uma informação aqui. Eu tinha falado do 2 da posição da coluna, né? Na verdade, ele está analisando aqui a matriz que eu selecionei, por isso é importante, né? Eu selecionar só o conteúdo da matriz, né? Ou seja, o nome do aluno até a nota de quarto bimestre. E aí a posição 2, ele começa exatamente da esquerda aqui, né? E vai para a direita. Então, aqui, a nota 8 de primeiro bimestre do aluno José da Silva realmente está na coluna o quê? De número 2, tá? Só ressaltando, corrigindo essa informação. Ele não analisa aqui, na verdade, o
porque ele começa aqui no exemplo da apostila, ele começa na B, né? Então, na verdade, aqui realmente é por causa da matriz que eu selecionei, primeiro bimestre está na coluna, informação aqui de número 2, tá? Só corrigindo essa informação. E aí eu posso aplicar essa mesma função aqui, né? Então, posso vir aqui corrigir, dar um Ctrl C aqui. No próximo, ele vai buscar dentro da mesma tabela, dentro do mesmo indicador, que é o José da Silva, mudando apenas quem? A posição da coluna, e agora vai ser o quê? 3, né? Conforme está aqui na apostila. Posição 3, posição 4, posição 5, tá? Posição 3. Aqui, trouxe a nota 5, né? Depois, vez de 2, vai trazer 3. E aqui vai trazer a posição 4. Vocês conseguiram perceber a diferença do PROC-V lá para aquelas funções que nós vimos ontem? As funções que nós vimos ontem foram o índice, né, e o CORRESP. O CORRESP, ele traz exatamente essa informação que nós estamos buscando aqui, que é a posição da coluna, né, ou a posição da linha, conforme a gente vai ver no PROC-H. A gente precisa ter essa posição definida aqui na forma, senão ele não traz a correspondência exata. E lá no CORRESP, ele já traz, independente da posição que eu coloque, né? Ele já traz a linha exatamente, juntamente com a função índice. Ele traz lá, igual nós vimos no exercício da bandeirinha, a gente seleciona o nome dos times, seleciona a matriz onde vai ter as imagens dessas bandeiras, e aí automaticamente com a junção do índice mais o CORRESP, ele já faz traz o resultado exato para nós. Time tal, aparece a bandeira tal, a informação, né? E aqui não, aqui nós no PROC-V, no PROC-H, nós precisamos limitar aí o número dos índices, né? Que é a coluna, no caso do PROC-V, e da linha no PROC-H. Então, aqui ele trouxe a nota aí sendo como 9, né? 9, peraí, 8, 5... Vamos ver o que está errado aqui no caso do José. 8, 5. Acho que aqui eu só... Aqui a posição 2. Aqui a posição 3. Tem que trazer aqui a posição 4. Né? Aqui a posição 4. E aqui a posição tem que ser 5. Aí, ok. Aí o resultado final, né? O que ele encontrar aqui, né? Então a média final vai ser igual, né? Ele colocou aqui, está em branco. Ótimo. Igual. Ele vai pegar tudo que achar aqui, né? A média, no caso, média. Vai abrir parênteses. E aplicar a média, que no caso é 7, né? Aí depois é só configurar aqui a questão das casas decimais, né? Então, o PROC-V, na verdade, pessoal, é um recurso, assim, sim uma das funções que já foi algum dia mais vista, né? Mas hoje a gente substitui por outros, né? Que tem mais eficiência na questão principalmente de busca e de relatórios que trabalham de forma mais eficaz dentro de uma tabela. Tá? Então, mostrei para vocês a questão do PROC-V e PROC-H só em questões de aprendizado, né, para vocês verem como funciona de fato o PROC-V e o PROC-H, e por isso, na aula de ontem, eu comecei mostrando outros, né,
que tem uma eficiência maior do que trabalhar com PROC-V com PROC-H, tá? Que em muitas situações se torna até limitado quando a gente vai automatizar alguns processos dentro de uma planilha, tá? Então, aqui eu tenho aumentar as casas decimais. Então, aqui se eu mudar o nome, né? Se eu colocar aqui Marina Dutra, né? Então, Marina Dutra, nota 7, 5, né? 6 e 8. E aí que ele já traz a média dela automaticamente, que a gente já configurou no final, tá? Então, à medida que eu vou alterando as informações aqui, ele também vai mudando a linha que ele vai buscando, né? A coluna continua a mesma como referência, ou seja, deixa eu colocar aqui o Fred Souza. Ó, Fred Souza, nota 5, 8, 10 e 8. Né? E a média que foi calculada no final com as informações que ele trouxe aqui. Então, o que acontece? Ele vai alterando as informações, né? As linhas seguintes, de acordo com o que ele acha aqui dentro da caixa, né? Ou seja, de acordo com o que a pessoa digita aqui dentro. O ponto de referência vai ser sempre esse, onde ele está buscando a informação, onde ele está colocando, inserindo, selecionando. Eu posso colocar, inclusive, aquela caixa que nós fizemos ontem, né? Em vez de ele digitar, já selecionar o nome desse aluno também, tá? Eu seleciono a tabela, coloco a posição para a nota de primeiro bimestre vai ser sempre 2, ele está na posição 2 dentro da matriz. Segundo bimestre, ele está na posição 3. Terceiro, está na posição 4. Quarto bimestre está na posição de número 5. Tá? Então, tem que indicar aqui o índice na qual ele vai fazer a pesquisa, a coluna, para que, de acordo com essas informações aqui do ponto de referência, a tabela, né, ele traga os valores referentes aí, né, à coluna que eu estou buscando, né, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, tá? Então, a única diferença aqui é que eu preciso indicar a posição da coluna para que ele me traga, para que ele busque, né, para que ele procure por alguma informação dentro da tabela, ok? E aí, pessoal, o que vocês acharam do PROC-V? Quero ouvir um pouquinho vocês agora. Dúvidas? Bom dia. Bom dia. Você fazendo aí, professor, foi mais simples. Eu também teve uma época que eu apanhei com esse PROC-V que eu vou te contar. Foi terrível. Mas dessa forma que você fez e explicou, aparentemente está tranquilo. A gente acaba vendo se vai dar tudo certo na hora que for pôr em prática, né? Sim. Agora, o de ontem, realmente, não sei nem se eu aprendi algo, mas eu imagino que você vai retomar depois, né? Sim. Uhum. Outro momento a gente vai estar fazendo, mas eu achei mais confuso. E achei ruim aquele lance, aparece o zero aí, não sei o que lá, tira, põe. Uhum. Às vezes eu acabo gostando das coisas mais práticas e rápidas. Ah, é assim? Então vamos embora. Tem que ser assim, tem que dar o que eu preciso. Uhum. Aquelas questões do zero é mais para questão de formatação, né? Igual eu tinha comentado, é porque assim, quando você vai fazer, por exemplo, um orçamento. E hoje o Corresp está mais avançado que o PROC-V. Tá. Dependendo do que você vai trabalhar a nível gerencial, Sim. a tendência é usar o Corresp. Sim, o PROC-V e o PROC-H está sendo deixado de lado com essas funções mais avançadas. Certo. Tá? Mas vocês viram que a gente consegue resolver alguns problemas também com PROC-V e com PROC-H. Também não quer dizer que está totalmente desatualizado. A gente consegue resolver. Porém, tem situações mais práticas, né, que deixam a tabela mais automatizada, em que a gente precisa utilizar outras funções. Né? Mas eu vou retomar com o que a gente viu ontem. Hoje a gente vai conhecer uma nova, a gente vai ver um exercício prático com um orçamento, vai ter aquelas caixinhas de combinação novamente, vai ser algo bacana que vocês vão rever e vão entender novamente o que nós vimos ontem, tá? Certo. Vamos lá, PROC-H.
É diferente do PROC-V, que faz a busca pelo índice da coluna, o PROC-H vai fazer pelo índice da linha, né? Então, vamos lá. E a gente tem os exemplos, então, né, conforme a gente aplicou. Perceba que a terceira parte de cada fórmula, itens em vermelho, foram aumentados a cada bimestre. Né? O que significa? Cada bimestre foi informado na tabela com base em uma coluna. Né? Diferente a esta parte da informação, corresponde às posições de tais colunas no intervalo. Você deve ter notado também que o nome do aluno foi informado na célula I7, ou seja, naquela posição de referência aqui, né? Onde está o nome do aluno. Posso, inclusive, fazer uma caixinha de combinação aqui, né? Substituir, tá vendo? Que automaticamente, quando eu apago, ele não traz referência nenhuma, por isso ele aparece com esse aspecto aqui, tá? Onde que a gente coloca aquelas caixas de combinação? Guia, desenvolvedor, né? Eu vou vir aqui em desenvolvedor, para quem não pegou a questão de como habilitar essa função, né? Dentro de arquivo, opção mais, opções, personalizar faixa de opções, e aqui dentro de guias principais, vai estar todas as guias, menos essa aqui que vai estar marcada, e você vem, marca ele, clica em cima e clica em OK, ele vai aparecer aqui dentro do Excel. É aqui que a gente vai começar a trabalhar mais situações mais práticas, né? Inclusive com essas funções, sendo agrupadas a operações matemáticas do nosso dia a dia, né? Então, se você se assustou lá em, por exemplo, ver a função se com uma operação onde ele já traz o resultado final, aqui ele já começa a trazer situações mais complexas com operações matemáticas incluídas, né? Mas vamos lá, não precisa ficar assustado, vocês vão ver que é simples, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Aqui dentro de inserir, eu tenho aqui os botões de controle de formulário, eu tenho a caixa de combinação, que é o que nós vamos utilizar, né? Então, eu vou clicar aqui em caixa de combinação, vou clicar uma vez com o esquerdo, beleza, ele faz aqui, dá um tamanho padrão para essa caixa, eu posso vir aqui e ajustar, né? Então, eu venho aqui e ajusto nesse espaço aqui que foi reservado, né? Ok. E aí eu tenho uma caixinha, na hora que eu clico, não tem nada aqui dentro ainda, né? Por quê? Porque a gente precisa formatar, precisa configurar, precisa programar ele para que ele receba o nome desses alunos aqui, né? Então vamos lá, botão direito em cima, formatar controle, né? O intervalo de entrada vai ser esse aqui, né? Onde eu tenho o nome dos alunos aqui, tá? Então, vou selecionar aqui o nome dos alunos. O vínculo da célula vai ser onde essa célula está com a caixa de combinação. Lembra que na fórmula ele também pedia o vínculo da onde está sendo digitado o nome do aluno? A gente colocou como B16, né? Aqui também a caixa vai ficar como referência como B16. Tá? Por quê? Porque lá na fórmula do PROC-V, a referência dessa célula eu coloquei como B16. Tá? Então, se você colocar algo diferente aqui, você tem que mudar na fórmula também. Linhas suspensas, aqui nós temos como 8, aqui indica a quantidade de nomes que vão aparecer quando eu clicar na seta. Então, eu posso colocar 20, eu posso colocar 30, depende da quantidade de dados que eu tenha nessa coluna, né? Então, aqui eu vou só cancelar, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? A gente pode deixar 30 espaços reservados para que ele registre aqui as 30 informações, né? Então, vamos lá, intervalo, novamente selecionando só os alunos, vínculo B16, aqui eu vou colocar 15, tá? Ok. Na hora que eu clicar aqui, clico fora, clico de novo, ó, tá aqui o nome dos alunos, tá? João Paulo, Gabriela, né?
Diego Costa, Márcia. Aí aqui o problema da fórmula, vamos ver aqui 16, porque que ele não está trazendo a informação, né? Professor, Sim. Qual que foi a parte que você inseriu aí no selecione nome de aluno, lá no inserir, você selecionou qual deles? Na hora de formatar controle aqui, o intervalo eu selecionei só o nome dos alunos. Não, então, mas ali em cima, ali no desenvolvedor, inserir, aí você selecionou qual opção? Ah, tá. Aqui dentro do desenvolvedor, inserir caixa de combinação. Segunda, né? Não, Isso. Então tá, obrigada. Nada. Agora, tentar identificar aqui por que não está mudando aqui depois que eu alterei. Por aqui ver, vai pegar como referência B16. Vou colocar aqui B16 novamente. Professor, não é porque aí na caixa ele não reconhece como outra, como se ele tivesse com essas linhas aí abaixo, não? Apesar que no caso a Camila estaria no B16, né? Você selecionando a Camila. Na verdade, o vínculo, Mas né, não... é o vínculo da célula B16. Será que lá na fórmula, lá onde você pôs só os alunos, não teria que selecionar tudo também? Mas aí não, né? Entraria tudo para essa caixinha, né? Não, no intervalo de dados. Mas será que poderia ser isso ou não? Não, no intervalo de dados tem que estar o nome dos alunos, né? Tem que aparecer. Porque se eu colocar só o nome do aluno, o que vai acontecer? Vai aparecer só ele como título. Não, eu falo assim, lá onde você selecionou dentro da caixa, a primeira seleção foi só o nome do aluno, né? Lá, será que não teria que selecionar toda a tabela também? Para que ele, nessa fórmula aí, trouxesse as notas? Dentro do PROC-V, você fala? Não, dentro da caixa de comentário. De combinação. De combinação, isso aí, ó. Aí nesse primeiro aí, quando você o que está escrito, isso, Intervalo nesse de aí. entrada. Será que não teria que selecionar toda a tabela? Não. Que aqui tem que selecionar só aparecer o nome dos alunos, né? Aqui, para aparecer as notas, tem que aparecer de acordo com o PROC-V. Alguma coisa relacionada à caixa de combinação e a forma. E essa trava aí também, será que não pode estar interferindo? Os cifrões? Tem cifrão aí, não tem? Tem. Aqui A2, A13, B16, ok, vamos lá. Não está mudando, é alguma coisa relacionada ao vínculo aqui mesmo, B16. Não, ele não muda. Tá, enfim, eu vou ver o porquê depois dessa questão aqui dele não tá vinculando, que aqui ele já na própria forma ele traz B16. Então ele não está reconhecendo essa caixa de combinação aqui, ó. Mesmo tendo o vínculo, né? Formatar controle. Vamos ver se tem alguma outra opção aqui. Texto, propriedades.
proteção, tamanho. Se eu tirar aqui a caixa de combinação, ele volta a funcionar de novo. Então é problema com a caixa de combinação, tá? Depois eu vejo o detalhezinho, o que é, o que de repente pode estar acontecendo aqui para ele considerar. Só apagar aqui. Trouxe a caixa de combinação. Formatar controle. Nome dos alunos, o vínculo da célula B16. Ok, parece o nome dos alunos, mas não muda aqui. Então aqui eu preciso, dentro da fórmula, reconhecer. Professor, é igual eu estou te falando, eu acho que, eu não sei se lá na hora você selecionou, pela lógica, que da forma que você fez aí, só com PROC V normal, para que ele traga a nota, você selecionou toda a tabela, desde o nome até as notas, né? Quando você coloca o nome do aluno. A tabela toda lá em cima está selecionada. Certo. Aí, no meu raciocínio, lá na caixa de comentário, como é que você chama aquela caixa lá? Caixa combinação? Isso. No meu pensamento, talvez, para que desse certo, eu não sei se você fez aí agora. Às vezes a letrinha fica pequenininha, eu não consigo enxergar. Eu selecionaria lá no comentário também toda a tabela aí, ó. Você selecionou só o nome. Será que não? Selecionar toda ela? Não sei se aquela hora você tinha feito isso. Aqui continua aparecendo o nome dos alunos, mas assim, eu vi que... Mas ele não traz a nota? Traz não, o problema está na combinação desse PROC V aqui, que ele não tá considerando a caixa de combinação aqui sobreposta ao B16. Pode perceber que eu acabei de fazer o que você acabou de falar. Ó. A2, né? Está selecionado? Não, aqui na verdade o objetivo dessa caixinha aqui é só aparecer realmente o nome dos alunos, né? Sim. Então tem que selecionar só isso aqui mesmo. A2, isso. Ele não traz nem as demais informações de nota, ele continua trazendo só o nome dos alunos, mas mesmo assim não muda. E o vínculo também não vai importar, não? B16. Camila, não traz. Agora só se, por exemplo, deixa eu... E também não teria questão do PROC-H, não? Buscar na horizontal? Não, é diferente. Não teria nada a ver? Pela lógica, não, né? É diferente. Vamos ver aqui. Igual B16, drop-down. Tá. Vamos chamar essa caixinha aqui de combinação. Vou colocar alunos maiúsculos aqui. Ok. Aí aqui na fórmula, então em vez de chamar B16, eu vou chamar ele de alunos. Mas mesmo assim ele não traz. Pessoal, isso aqui eu vou quebrar a cabecinha depois um pouquinho e trago o real motivo por que não está dando. Então aqui ele não está reconhecendo isso aqui, a caixa de combinação.
tá? Caixa de combinação, ele não está reconhecendo aqui. Vou trazer aqui de novo, colocar o nome de aluno. Paulo. Aí funciona a função. Esse primeiro aqui está com valor. Aqui a referência eu mudei, é B16, né? Certo? Vamos lá para o PROC-H. Então, diferente, né? Nesse exemplo aqui, ó, exibir o valor e percentual vendidos por mês, né? Tem os meses, a venda, né? E o percentual vendido aí, né? Neste exemplo, veremos um pouco da utilização do PROC-H, muito semelhante ao PROC-V. Diferencia-se apenas pelo sentido da procura, que será na horizontal, do intervalo, ao contrário da busca vertical, que ocorre no PROC-V. PROC-H, no caso aqui B79, né? É o B79, o mês de janeiro. Né? Nesse caso, eu estou pegando a linha como referência, então também depende muito de como eu estou disponibilizando as informações dentro da tabela. Eu poderia colocar isso aqui na vertical, no caso, né? Colocando os meses em colunas, e na verdade aqui eu estou colocando em linhas, né? Janeiro, fevereiro, março. Depois ele pede o C27, que é... Cadê o C27? Cadê C27? C27, isso mesmo. C27 é quem? Tá lá em cima na tabela, C27. Tá, deve ser o campo onde eu vou estar buscando. Esse material está incompleto aqui. Tá aqui, ó. Essa tabela aqui. Vamos aumentar um pouquinho. C28. Aqui ele está com PROC-V ainda. Exibir o valor percentual. Tá. Aqui tem uma tabela completa, cheia, né? Tem os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E o total de venda desses produtos, né? Câmera digital, aí tem monitor, no break, software, TV 52, 42 polegadas, aí tem o total de vendas em cada mês, né? Aí para trazer as informações em PROC-H, ou seja, deixar os meses na horizontal, né? Deixar ele em linhas, aí ele traz essas referências aqui de função. Vamos lá, PROC-H, então vai ser B79, esse mês aqui, né? Então ele vai ter que trazer qual informação da tabela? Esse 553.260 de mês de janeiro. E vai trazer toda essa soma aqui, né? Referente ao mês de janeiro, ou seja, de todos os produtos, né? 553.260, 8,8%. Então, realmente eu tinha que montar essa tabela aqui, né? Como um todo. B27. C27. C27. Não. Está incompleta essa tabela aqui. N46. Está mais para cima as informações também. E 20, que é o número... Vou ver se é isso mesmo, a posição da linha.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O total do mês, posição 20, tá? Ele traz o percentual aqui e acerca da linha, né? Então ele vai trazer o total também, tá? Mas o material está incompleto para o ProQH, então eu não vou fazer o ProQH, eu vou dar um intervalo, aí a hora que a gente voltar eu trago um outro material falando sobre o ProQH para que vocês possam compreender melhor, tá? O que está na apostila, o ProQV, está tranquilo para vocês entenderem, que foi esse que a gente fez juntos, né? Dos alunos. Agora esse aqui que está do ProQH, vamos desconsiderar ele, porque ele está com um material incompleto aqui, tá? Não sei se na hora de salvar em PDF ele não salvou o material completo, mas a página 57, né, essa do finalzinho aqui, tanto que ele fala só praticamente nem meia página ele fala do ProQH, tá? Então realmente está incompleto esse material aqui, tá? Desconsidera página 57 e aí início da página 58. Assim que a gente voltar do intervalo, eu trago um outro exemplo falando de ProQH, tá? E aí eu faço a parte prática que nós vamos conhecer aí mais uma funçãozinha, né, chamada de slop. Vai trazer a questão daquelas caixas de combinação, né? A gente vai fazer um modelinho de orçamento juntos aí, tá bom? Então, 10h16, 10h30 nós retornamos e aí fechamos a segunda parte da aula, tá bom? Até daqui a pouco.